Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Position. Vamos falar um pouquinho sobre os gráficos semanais, como fechou, né, os nossos gráficos semanais e trazer os destaques para a próxima semana. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, né, e se inscrever no meu canal pessoal, Marco Monteiro F, onde eu também boto bastante conteúdo lá educacional para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos falar do que interessa, vamos falar do nosso Ibovespa que fechou aí a semana em queda, né? Uma queda de 0,58%. Tentou, né, romper esse topo, não conseguiu. Os vendedores bateram forte, fecharam na mínima quase do candle. Então, depois de uma forte movimentação de alta, então a gente pode ver sim, né, aquela correção que eu já vinha comentando que seria interessante dele fazer para depois continuar essa movimentação de alta. A gente tem essa linha de tendência de alta aqui no Ibovespa no gráfico semanal, que não seria nada mal a gente ter essa correção para depois a continuação de movimentação. Claro que a gente tem o que? Esta região de topo, né, que a gente vê aqui que o preço já está brigando nessa região e está respeitando. E a gente tem esta região aqui também de topo, ali na casa dos 134.200. Então, estas regiões aqui são muito importantes, do 134 e 200 e 137 e 0,25, né? Essas regiões são muito importantes aí pro Ibovespa, mas não seria nada mal uma correção, né? Tendo em vista que o ativo já se fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas de alta e a recém 2 semanas aqui de baixa, né? E nem dá para dizer que são candles assim fortes de baixa, são candles com movimentos até bem suave, né? O candle da semana passada foi uma queda de 0,98% e esta semana aí uma queda de 0,57%. Quando a gente entra no gráfico diário, a gente já vê aí a formação, né, de um topinho duplo, querendo ou não, tá fazendo aqui um topinho duplo e se romper, pode sim fazer uma movimentação aí mais forte, aí, corretiva no gráfico diário e no semanal. Bom, o dólar fez uma semana de alta, né? Na semana passada a gente fechou em queda, nesta semana a gente fecha aí com o dólar em alta de 1,31%. A gente vinha falando aqui do ombro, cabeça ombro do dólar, tinha essa movimentação de baixa, primeiro ombro, cabeça e o segundo ombro e não conseguiu ainda romper essa linha de pescoço. Se romper, a gente tem bastante alvo para baixo, por quê? Porque a gente vai pegar a amplitude da cabeça até a linha de pescoço projetada para baixo. Seria aqui na região dos 4.776, mas, né, a gente tem uma região de resistência aqui, uma região de suporte em 5.220, bem importante também do dólar. Então, a gente está vendo a briga aí do dólar com dificuldade para romper essa região aí dos 5.666 e no gráfico diário a gente já vê aí uma força compradora, né, uma atuação tanto com o candle um pouco mais amplo, comprador, quanto o volume financeiro também. E este candle, quando ele tenta perder essa região de suporte, a gente vê que entrou volume financeiro aí defendendo essa região. Então, a gente pode sim ver o dólar aí um pouco mais altista na próxima semana, fazendo uma correção dessa última perna de baixa, né? Ele teve essa movimentação de baixa, bate numa região de suporte, não seria nada mal uma correção para depois sim vir perder essa região e acelerar sua movimentação de baixa. Aí ficaria mais interessante, aí se ele romper essa região, próximo patamar de suporte, 5.221. O índice de consumo fechou a semana em alta, rompendo, né, uma região de resistência, a região ali dos 3.000, rompeu a região, está acelerando
para vir buscar aqui a média móvel de 200, que é na casa ali dos 3.170. Terceira semana consecutiva de alta, rompeu essa linha de tendência de baixa, deu, né, a correção aqui na linha de tendência de baixa, depois de ter tocado, né, na sua região de resistência, corrigiu, rompe. Então, agora o próximo patamar aqui é a média de 200. Índice elétrico, mais uma semana em alta. Aqui já fechou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles consecutivos de alta. Faz aí uma longa sombra superior no candle com volume forte. Não seria nada mal a gente ter uma correção aí do índice elétrico, pelo menos até aqui a casa dos 95 mil. Né? Chegando nessa região, pode retomar sua movimentação de alta e aí fazer um pivô de alta bem interessante. Então, não seria nada mal uma correção no índice elétrico. O índice financeiro, mais uma semana de baixa, fazendo a terceira semana consecutiva de baixa, fazendo uma correção depois de uma grande movimentação de alta, rompendo uma região de resistência. Então, não seria nada mal continuar essa correçãozinha até a média móvel de 9, até essa linha de tendência de alta que tem aqui tracejada, ou até essa região aqui dos 14.313. Então, faria uma correção um pouco mais forte para respirar e depois continuar sua movimentação de alta. O índice de material básico é um índice que vem pesando, né? Esta semana fechou bem pesado, fechou aí com queda de 4,09% de queda, perdendo região de suporte, né? Que era esta região aqui que também já foi brigada e também rompendo, né? Fechando, né? Abaixo dessas fechamentos e aberturas aqui que foi brigada, chegou a violar, mas não tinham fechado abaixo desse patamar aqui dos 5 mil. Né? Então, nesta semana fechou abaixo, com volume um pouco abaixo da média móvel de 21, mas se perder essa mínima aqui, pode acelerar a movimentação de baixa e vir aqui no próximo patamar de suporte, que seria os 4.760. Então, a gente vê aí o índice de materiais básicos dentro de uma consolidação, tinha uma consolidação nesta região aqui, e agora a gente vê o rompimento, né, depois de fazer impulso, correção, bate no mesmo patamar, corrige topos cada vez mais baixos, acelera a movimentação de baixa, corrige até uma região que era suporte, vira resistência e acelera querendo fazer um pivô de baixa para dar continuação a essa movimentação de baixa e vir aqui na casa dos 6.760. Desculpa, 4.760. Então, índice de materiais básicos bem pesado, tende a continuar essa movimentação. Imob, uma semana de alta, fechando aí a semana com alta de 2,44. Bem forte essa movimentação, desde o seu fundo aqui até o topo já dá mais de 33,5 quase de alta. Não seria nada mal uma correção depois desta puxada, né? Rompeu até topo anterior, então não seria nada mal uma correção até essa região que era resistência vira suporte para depois dar continuação. Então não seria nada mal, mas dá indícios de que não quer fazer esta correção, né? Quando a gente olha no diário, o ativo bem forte, fez até uma correçãozinha até a média móvel de 21, barra forte, o volume alto, lateraliza 3 candles de lado, né? Então, superar essas máximas aqui tende a continuar essa movimentação, o índice imobiliário. Small caps, mais uma semana de alta, conseguindo aí ficar, né, para cima da sua média móvel de 200, uma alta
de 2,43, movimentação forte, a gente tem essa região aqui de topinho que ele está respeitando, um topo anterior, volume um pouco acima da média, desde o seu fundo até essa região já é mais de 28% de alta. Não seria nada mal uma respirada, mas se ele perder a média móvel de 200 aqui, mostra uma perda de força do ativo agora que ele conseguiu passar para cima da média móvel de 200. Então, gostaria que pelo menos, se ele quisesse dar um respiro, que ele fizesse aquele respiro para o lado, onde os preços andam de lado aqui, sem perder a 200, para as médias móveis de 9 e 21 chegarem mais perto do preço, para daí sim romper essa região. Então, não gostaria que ele perdesse a média móvel de 200 agora, que ele conseguiu conquistar a média móvel de 200 e ficar para cima dela. Quando a gente entra no diário, índice de small caps está bem forte, a gente vê aí um toque na média móvel de 9 e os compradores entraram atuando aí, empurrando os preços para cima. Então, na ruptura da máxima que tende a continuar. Tá? Utilities, né? Utilities aí faz uma semana de alta, 1,28, mas devolve grande parte do seu movimento. Utilities que desde aqui dessa região até seu topo já tem mais de 33% de alta só em 2025. Essa valorização conseguiu romper ali seu topo anterior, que era na casa dos 12.100, né? E subiu reto, né, sem respiro, né, subiu aqui, fez um respirinho na média móvel de 9, acelerou, bateu na região de resistência, corrigiu até a média móvel de 9 e rompeu. Né? Então, não seria nada mal uma correção um pouco maior, ou pelo menos ficar de lado, né, até chegar à média móvel de 9,21, essa boca aqui, ó, esse afastamento entre as médias diminua, para daí sim retomar sua movimentação de alta. Não seria nada mal essa correção. E ele dá um candle aí que dá indícios de querer, né, fazer uma correção caso perca esta mínima. Então, esses são os índices, né? Então, vamos falar dos ativos, sem enrolação, dos ativos que me chamaram a atenção aqui na B3, e depois vou falar do mercado americano. Mas não esquece de deixar o like aí, pessoal. Começando, né, por CVC. CVC no gráfico semanal chamou minha atenção. Por quê? Né? Até no final do pregão ficou um pouco diferente, mas o que me chama a atenção em CVC? Este 1, 2, 3 de compra, né? CVC que estava nesta consolidação, tentou perder esta região, volta, faz pivô de alta, corrige na 9, bate nesta região, faz aqui 1, 2, 3, não acione nessa semana, monta novamente 1, 2, 3 de compra. Então, na superação da máxima ali poderia ser compra com o stop aqui embaixo desse fundo. E aí a gente vê CVC rompendo esta região aqui de resistência, que é a casa aí dos 2,50, né? Então, rompendo essa região aí tende a acelerar. Mas CVC eu ficaria muito mais atento, né, no gráfico diário se ela rompesse essa região. Né? Então eu não entraria pelo 1, 2, 3 e ficaria atento para ele romper essa região. Se ele romper, fechar, né, com aquela barra de ignição acima dos 2,50, superando todas essas aberturas e fechamentos, aí eu entraria com a barra de ignição se tiver um volume acima da média. Então, CVC chama a atenção no gráfico semanal pelo 1, 2, 3 de compra, mas eu sugiro esperar no gráfico diário uma barra de ignição que dá indícios de início de movimentação, de rompimento rompendo uma região importante, com volume financeiro acima da média, onde a gente vê que os players estão se posicionando e querem continuar empurrando o preço para cima. Tá? Então, isso que eu faria, aguardaria, não entraria num 2, 3 de compra no semanal de CVC. Elet, tanto a 3 quanto a 6,
podem ser uma tomada de posição. Mas a ELET 3 fechou ali bem bonitinho, 1, 2, 3 de compra, né? De livro, né? Em cima de uma região de suporte, faz um trap em cima da região de suporte e faz 1, 2, 3 de compra. Na superação desse candle desta semana, a tomada de posição, stop aqui embaixo, alvo 2 vezes esse risco. Então, bem interessante ELET. ELET é um ativo em tendência de alta, teve aqui uma consolidação em 2024, 2025 acelerou essa movimentação de alta, então tende a continuar essa movimentação de alta aí, ELET. E bem interessante aí essa movimentação e esse 1, 2, 3 de compra chama bastante a atenção. O GUAR3 é um ativo que eu já venho falando bastante aqui, né, nos estudos semanais, desde este candle aqui, né, que faz um trap na média móvel de 200, e nessa semana a gente teve o quê? 1, 2, 3 de compra, né? Faz 1, 2, 3 de compra em cima da média móvel de 200, e este candle aqui, ó, marca, né, um candle de força com um volume na média, mas chama atenção na superação da máxima com stop aqui embaixo, tentando pegar um alvo de 2 vezes o risco. Então, GUAR3 me chama muito a atenção, um ativo que já vem tentando fazer essa movimentação de alta, a gente já pode até traçar uma linha de tendência de alta no ativo, então chama muito a atenção em GUAR a tomada de posição, uma vez que o ativo rompe a sua média móvel de 200 e a gente vê a defesa dos compradores em não deixar o preço cair para baixo da média móvel de 200. Então, chama muito a atenção a tomada de posição em GUAR3. RENT 3 também me chama a atenção. RENT 3 também faz 1, 2, 3 de compra e notem, né, que nesta semana a gente teve um volume acima da média com um candle positivo, mostrando que os compradores entraram atuando nesta região e querem sim empurrar os preços para cima caso ele rompa essa máxima. Ele vem romper aí uma região que era uma região de suporte, virou resistência, então chama muito a atenção no rompimento aí dessa máxima aí, né? Porque daí ele vem romper esta região aqui, que era uma região de suporte, e aí agora virou uma região de resistência, tá? Então, RENT chama muito a atenção aí para tomada de posição. Tem a média móvel de 200 acima que pode, né, complicar, mas o 1 para 1 ali fica um pouco acima da média móvel de 200, mas tem um potencial sim de romper a média móvel de 200 e acelerar aí para cima e vir buscar até os patamares de R$ 65,00, que é a região de topo aqui da consolidação. Porque o que acontece? Estava dentro de uma consolidação, rompeu essa consolidação, fez o quê? Uma linha de tendência. Só um pouquinho. Fez uma linha de tendência de baixa, que ele está tentando romper, e aqui mais uma linha de tendência de baixa que ele conseguiu já se livrar, corrige, agora ele vem tentar romper essa segunda linha de tendência de baixa, e agora se ele romper essa linha, ele tende a acelerar e voltar para dentro desta consolidação aqui, entre 66,93 a 44,10. Então, bem interessante a tomada de posição em RENT 3. SBFG3 também chama atenção. SBFG3. Quando a gente olha o ativo vinha, né, dentro de uma lateralização, tenta perder esta região de suporte, faz um engolfo de alta, bate na região de suporte, e aí a gente tem o que? Corrige, lateraliza, tenta romper, volta, corrige, respira e agora rompe, acionando aqui um ombro, cabeça, ombro invertido
com uma barra de ignição, e aqui a gente tem o quê? 1, 2, 3 de compra. Então, chama muito a atenção por conta do 1, 2, 3 de compra e deste rompimento. Então, chama a atenção, tomada de posição na superação da máxima, com stop abaixo da mínima, parcial próximo da média móvel de 200 e alvo lá no 16,35. Com volume aí acima da média, chamando bastante a atenção. SBFG3. SimH3 também chama a atenção por conta disso. É um ativo que tinha uma movimentação de baixa, acelerou essa movimentação, rompeu essa região, as duas regiões, né, de linha de tendência de baixa, corrige na linha e faz o quê? 1, 2, 3 de compra com uma barra de ignição que dá indícios de início de movimentação com volume acima da média. Então, se acelerar essa movimentação, tende a acelerar pelo menos até a média móvel de 200 ali na casa dos R$8. E depois a outra faixa etária seria aqui em torno dos R$10, tá? Então, bastante potencial em SimH3, já teve o cruzamento da média. Então, chama bastante atenção. Outro ativo que me chamou a atenção é Vivit3. Vivit3 também faz 1, 2, 3 de compra. Também faz 1, 2, 3 de compra com uma barra de ignição, com o volume acima da média. Olha, o candle semanal fechou na máxima do candle. Então, chama muito a atenção para a tomada de posição. Um ativo em tendência de alta, bem interessante. Poderia, né, também prestar atenção no diário e tomar posição nesse candle, que está muito interessante. Tivemos estreitamentos de banda de Bollinger. E aqui a gente teve o quê? Impulso. E a correção foi o quê? Correção de lado. Ó, uma consolidação em topo, retângulo em topo, está rompendo volume acima da média, tomada de posição na superação na máxima, stop abaixo da mínima, projeta essa movimentação, alvo 2 vezes o risco. Ou tu pode conduzir pela média móvel de 9 ou stop ATR. Então, chamou muito a atenção Vivit3. O que me chamou a atenção no mercado americano foi a Amazon. Amazon chama a atenção no gráfico semanal pelo 1, 2, 3 de compra, tá? Tem a média móvel de 200, 1, 2, 3 de compra, na superação da máxima poderia ser compra com o stop abaixo da mínima, seria um stopzinho aí de mais de 5%, com alvo aí de 10%, né? Então, chama bastante a atenção, poderia prestar atenção pelo diário, que tem a média móvel de 200 ali logo abaixo, então dando mais força aí para o trade, já que a gente tem a média móvel de 200 abaixo dos preços aí do gráfico diário, fazendo aí com que seja um suporte. IBM chama a atenção, a gente teve o quê? O ativo em tendência de alta, né? Região de topo, fez uma barra que rompeu, volume um pouco abaixo da média, barra ignorada e uma barra ignorada. Isso aqui é um shark, né? Então poderia ser tomado de posição com stop aqui embaixo, projeta essa amplitude para cima, alvo 2 vezes o risco. Se tu não sabe o que é shark, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube explicando sobre como operar shark e como localizar shark, tá? Então lá no meu canal do YouTube tem um vídeo falando sobre isso. Então, na superação na máxima ali, compra com stop abaixo da barra ou até com stop abaixo dessa barra aqui, da segunda barra aqui, a barra ignorada. New também. É NIM. Também chama a atenção porque, né, a gente tinha o quê? Um movimento do ativo de tentar fazer um amplo zigue-zague de alta,
Ele está tentando romper essa região. E o que ele fez? Ele deu um respiro, né? Fez impulso, lateralizou, rompeu, corrigiu. Na média móvel de 200, fez um trap com volume forte. Não pegou o trap? Tem uma barra aqui de ignição, volume forte, fazendo 1, 2, 3 de compra. E esta semana faz uma barra ignorada, né? Então, poderia ser compra na superação na máxima e eu deixaria o stop aqui embaixo por conta da média móvel de 200 como suporte, seria bem interessante. Projetaria essa amplitude parcial de 1 para 1 e alvo 2 vezes o risco. Então, bem interessante esse trade aí também. Tem espaço para o ativo andar e chegar nessa região. Então, chama muito a atenção esse ativo. O AL também chama a atenção pelo mesmo motivo, média móvel de 200 abaixo, o ativo faz impulso, correção, acelera, faz 1, 2, 3 de compra em cima da média móvel de 9, logo depois de ter feito 9.1, né? Então faz 9.1, corrige, faz 1, 2, 3 de compra, poderia ser compra, stop abaixo da mínima, projeta essa amplitude e o alvo final botaria aqui na máxima, lá perto da casa dos 116 dólares. E no gráfico diário, a gente vê esse ativo rompendo a média móvel de 200. O problema é que no gráfico diário faltou um pouquinho de volume aqui, né? No candle de hoje. Mas chama a atenção pelo ativo estar fazendo zigue-zague de alta. E se ele fizer esse zigue-zague, ele vem acionar 1, 2, 3 de compra e vem dar continuação à movimentação de alta aí que ele vem fazendo aí desde abril, né? Então, chamando bastante a atenção aí esse ativo também. Bom, pessoal, e estes foram os ativos que chamaram a minha atenção. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Eu fico com vocês por aqui. Desejo um excelente final de semana e uma excelente semana a todos. E para o pessoal da Trader Up, a gente se vê na sala ao vivo, segunda-feira, às 9 horas da manhã. Um forte abraço e até segunda-feira. Fui!